Olá, seja bem-vindo ao Chips em Chips. Eu sou o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre containers e Docker, tá? Nós vamos falar um pouco também sobre Docker Compose e Kubernetes. Então nós vamos dar uma explorada nesse conteúdo, falar um pouco mais sobre essas aplicações que são fundamentais hoje no ciclo de desenvolvimento de software, tá? Eu faço engenharia de software, esse conteúdo vem de um seminário que foi realizado para a disciplina de arquitetura de software. Então aqui a gente traz um pouco do que é explorado no curso, inclusive, eu acho muito interessante trazer, e como é um conteúdo é, próprio, mas é claro, a gente usou referências, as referências estão todas descritas, tá? Então os links todos utilizados aí na descrição para você conferir, então tudo tá aí descrito, além do conteúdo em texto que eu devo publicar posteriormente, então também vai ficar linkado aí. Então aqui a gente explora de uma forma um pouco mais superficial um pouco do Docker, do Kubernetes, do Docker Compose, porque essas aplicações elas têm assim, elas são muito profundas. Você pode fazer muitas coisas e muito longe com elas. Então a gente vai passar pelo básico e explorar apenas alguns conceitos ali que são essenciais para introduzir-se, então, os conceitos de container, de Docker e também de orquestradores de container. Bom, sobre os containers, né, fazer uma breve introdução aqui. A ideia por trás de um container é fazer uma virtualização um pouco diferente do que se é realizada aí numa VM. Tá? O container ele visa fazer uma abstração a nível de software. Ele abstrai, então, um sistema operacional. É basicamente isso. Enquanto uma VM ela abstrai um hardware específico. O que significa isso? Na verdade, a VM, você tem uma aplicação, que a gente chama de hypervisor. Nesse caso, a gente está falando dos hypervisors do tipo 2, a qual esses hypervisors, tem vídeo aqui no canal sobre hypervisor, pega um hardware específico que você está executando. Então, eles abstraem esse hardware específico para o sistema operacional que vai ser hospedado. O que eu quero dizer com a abstração do hardware específico? Se você pegar aí agora e rodar o VirtualBox ou o VMware, você vai ver que, na verdade, o sistema operacional que está sendo executado numa VM, ele está enxergando drivers genéricos do VirtualBox. Esses drivers, inclusive, podem ser instalados no sistema operacional para aumentar a performance em relação ao VirtualBox. Porque o sistema operacional, por padrão, ele vai identificar esses drivers genéricos e vai executar. Contudo, tem como você melhorar a performance caso você instale os drivers corretamente com a melhor performance possível. Se é possível, tanto que existe aquele VirtualBox Add-ons, né? Contém, então, algumas coisas relacionadas a drive, então você consegue fazer uma melhor performance, extrair melhor performance da placa de vídeo e por aí vai. Mas aí, qual que é a ideia, então? Você está abstraindo um hardware, tá? Ou seja, isso permite com que você rode qualquer coisa que rodaria em cima desse hardware. Ou seja, um sistema operacional completo. Tá? O que não acontece com o container? O container apenas executa a abstração do SO. O que você roda em cima do SO? Bibliotecas e aplicações. Tá? Então, essa é a limitação do container em relação a uma máquina virtual. Bom, então a criação, manutenção e orquestração de containers pode ser auxiliada com ferramentas utilitários, no caso Docker, Podman, Kubernetes. Muitas das aplicações que a gente conhece de orquestradores de container, na verdade, utilizam o Docker por debaixo dos panos. Embora a gente pudesse usar aí outras ferramentas, como a gente vai ver, como o Podman, que é muito interessante. Também funcionaria de forma bem parecida e muito semelhante. Bom, então vamos estudar aqui a estrutura de um container. Bom, o que é um container? Como eu havia dito, o container ele é uma unidade padrão, tá? Ele é uma unidade aí de software que empacota uma aplicação com todas as suas dependências, bibliotecas, e aí ele vai poder ser executado e aí administrado por uma outra ferramenta. Basicamente, ele é mais rápido, confiável e também garante autonomia. Se a gente for falar que ele é mais rápido em relação a uma máquina virtual. E a confiabilidade que a gente está falando aqui é que é uma aplicação que você pode executar com tranquilidade e realmente você não vai ter nenhum problema no software que está correndo em cima de um container. E aí a gente tem uma comparação aqui que é entre containers e VMs. O container ele é uma abstração da camada de software. Ele está abstraindo o seu SO. Então você vai ter as mesmas características do sistema host, porém com bibliotecas diferentes. Bom, então, container versus VM. Container ele tem dezenas de megabytes, boot rápido e faz abstração de SO. Enquanto no lado da VM, a gente tem aí dezenas de gigabytes. Se você tiver uma VM, você vai ter praticamente o tamanho do sistema operacional completo, tá? Mais as aplicações executando por cima dele. Enquanto no container você tem apenas a aplicação e as devidas bibliotecas. E aí a gente tem também a abstração do hardware e a abstração do sistema operacional. Bom, então vamos falar um pouquinho de Docker. Docker ele é uma plataforma, é uma ferramenta, um utilitário que ajuda aí a fazer então o deployment e auxilia também no desenvolvimento de aplicações.
A ideia do Docker é permitir segregar então as aplicações em ambientes isolados e facilitar então no controle da infraestrutura e também no processo de delivery de aplicações. O Docker oferece a capacidade de a gente empacotar os softwares em containers, como a gente acabou de ver, e fornecendo em o ambiente isolado dentro de um mesmo host, o que ajuda depois a poder ter um melhor aproveitamento de um determinado hardware. Então, os containers são leves e autossuficientes, o que significa que dentro de um container você tem todas as bibliotecas que permitem você rodar aquela aplicação. Então o Docker ele é muito interessante, porque ele, além de oferecer essa própria administração dos containers, ele oferece todo o conjunto de ferramentas para você gerenciar o ciclo de execução dos containers. Então, além de instanciar o container, você tem todo o controle sobre ele, o que é muito legal e é muito prático, a gente vai ver posteriormente. Falando da arquitetura do Docker, o Docker ele é muito interessante. O Docker tem uma arquitetura muito simples e basicamente ele trabalha da forma que a gente chama de client-server, cliente-servidor. Tá? Então, o cliente Docker se comunica com o daemon Docker. Tá? O daemon ele está sendo executado no seu computador como superusuário. Então, geralmente é assim que é feito. E aí a gente vai ver que o Podman vai sair um pouco desse rumo, mas enfim, são detalhes para depois. E a ideia é que, na verdade, o cliente, que é o Docker mesmo, o CLI do Docker, ele se comunica com o Dockerd, que é o daemon, através de uma API REST, ou via socket. Então, é o daemon Docker que constrói, destrói, replica os containers. E a gente vai ver aqui, aprofundando mais, que o client ele é a principal maneira com que a gente interage com o Docker. Tá? A gente geralmente não envia comandos diretamente pela API, tá? Embora seja muito fácil e possível de se fazer. Mas a ideia é que a gente tem um CLI extremamente poderoso que faz uma abstração muito boa e realiza todos os comandos para você de forma muito facilitada. E a gente vai ter depois o próprio daemon, que é aquele que faz realmente o trabalho pesado de gerenciar os containers e todos os objetos ligados ao Docker, incluindo imagens e os próprios containers e a rede, etc. E a gente tem o registry, que é onde que ficam armazenadas as imagens, e basicamente o registry ele pode ser instanciado em qualquer máquina que suporta o Docker, porque você consegue subir um registro Docker por meio de container, e esse container vai trabalhar como um registry. Porém, a gente tem registries públicos, como é o caso do Docker Hub, que é bem conhecido, né? E lá a gente pode ter tanto contas com conteúdo privado quanto com conteúdo público. Então, em que posso usar Docker? Que é uma grande pergunta que acontece com muita frequência, inclusive. É o seguinte, a gente pode usar Docker para delivery, ou seja, para entrega de software, para escalonamento, ou seja, a gente pode instanciar vários containers de uma mesma aplicação e usar um load balancer, por exemplo. A gente aproveita melhor o hardware, ou seja, se eu tenho um hardware ali que tem dois cores, vocês não imaginam quantas aplicações conseguem rodar naqueles dois núcleos ali de forma satisfatória. Então, com Docker a gente entende isso e consegue fazer muita coisa. E a gente também tem ali a homogeneidade no desenvolvimento, ou seja, o cara que começa a desenvolver até o cara que faz o deployment, todos eles vão estar sobre a mesma plataforma, o que é muito importante. Na distribuição, ou seja, no empacotamento de software, né, você poderia usar um targz ou você poderia usar um zip, claro, né, tipo, de um jeito bem abstrato, um .exe, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de pegar toda a aplicação, colocar apenas um Dockerfile no arquivo e literalmente lançar uma release a partir dali, e que vai ser executado em qualquer máquina com suporte a Docker. E é claro, falando aqui de microserviços, facilita demais, porque numa mesma máquina você sobe diversos microserviços, inclusive com seus próprios bancos de dados, o que é muito importante para ter um full microservice mesmo, né? Bom, aí a gente tem algumas tecnologias relacionadas aqui. O Docker é escrito em Go, e principalmente ele usa muitas das propriedades do Linux para funcionar bem, tá? Então, ele usa de namespaces, que é uma abordagem do kernel, que isola alguns ambientes, inclusive quando você lança um container, ele é lançado no namespace, e algumas outras questões do container, alguns outros subcomponentes também são lançados em namespaces específicos. Bom, outro ponto importante da gente citar aqui é a OCI. A OCI ela é uma estrutura de governança que foi estabelecida lá em 2015 pela própria Docker para estabelecer padrões de imagem e de tempo de execução para containers. Tá? Por que isso acontece? Porque senão ia virar uma bagunça absurda você ter uma imagem de um container e essa imagem não pode ser executada em qualquer outro local. Então nenhuma outra aplicação conseguiria rodar a sua imagem, ou a imagem não conseguiria rodar da outra aplicação. Então, criou-se um padrão, que é o que a gente chama de Image Spec e Runtime Spec. O Image Spec para especificações de imagem e o Runtime Spec para especificações de execução. Tá? Então, essas especificações aí são muito boas exatamente para permitir que a gente tenha alternativas ao Docker, né? Para que ele não seja, inclusive, o monopólio da aplicação de gerenciamento de containers. Tá? Então, graças a essas especificações,
E hoje em dia a gente tem, por exemplo, o Podman, o Kubernetes rodando também. O Kubernetes usa do Docker, mas enfim. A gente pode ter outros players no mercado aí para usarem dessas especificações. Algo que a gente cita é exatamente o que tem que ter um profissional Docker, né? O que é o profissional Docker é o cara que vai trabalhar com Docker. Primeiramente, ele tem que ter algumas hard skills. Ele tem que entender de programação de desenvolvimento. Ele tem que entender de sistema operacional Linux. Geralmente você vai utilizar muitos comandos do Linux. Ele tem que entender um pouco de rede, tá? Principalmente se ele for usar aplicações grandes que realmente requerem um conhecimento maior, ou ele vai criar uma rede interna do Docker, ele vai ter que então gerenciar as sub-redes, né? Enfim. E aí, você vai ter aí as skills que são um pouco mais soft. No caso, agnosticismo, ou seja, você não pode estar ligado muito a uma determinada tecnologia, você não pode ser muito fanático com uma tecnologia, porque nem sempre em Docker é uma boa característica, até porque você tem muitas ferramentas que estão disponíveis no Docker que você nunca ouviu falar e que realmente podem resolver o seu problema. Vai ter que ter paciência para aprender o Docker, porque é realmente um software muito longo, ou seja, longo no sentido de que tem muita coisa para você aprender. Dá para fazer um livro, inclusive tem livros sobre Docker e os relacionados ao Docker, que aí expande muito. A gente falando de Kubernetes, por exemplo, e aí vai bem longe. E, é claro, tem que ser uma pessoa que gosta de estudar, porque o Docker está sempre atualizando, e os seus também Kubernetes e os outros, né? E, é claro, uma pessoa esforçada com disposição aí para ir atrás das novidades. Né? Bom, a gente agora vai começar a falar de algumas tecnologias relacionadas ao Docker, no caso o Docker Compose. Então, o que é o Docker Compose? O Docker Compose, ele não chega a ser um orquestrador de containers. Ele faz a gerência de containers que são mutuamente dependentes. Basicamente, ele consegue instanciar containers de forma muito prática e fazer a conexão entre esses containers. Então, esses casos em que a gente usa o Compose é, por exemplo, se você tem um serviço e você tem aí um outro serviço relacionado a ele, por exemplo, uma aplicação com um banco de dados. Então, é muito interessante que essas duas aplicações estejam num arquivo Compose, onde você sobe essa aplicação, coloca a dependência dela do banco de dados, e o banco de dados se conecta com essa aplicação. Então, ele é capaz aí de definir os serviços e como eles vão funcionar. Ele permite aí a interação entre os containers sem perder o isolamento dos containers, o que é muito importante. Ele trabalha com um arquivo muito simplificado, que é o YAML, né, que é muito legal, que permite a gente fazer algo muito legível para os olhos humanos. E a execução dele é aí muito fácil. A gente vai ver que, assim, com um comando a gente sobe todos os containers necessários para a execução de uma aplicação. Bom, então o que a gente usa Compose? Primeiro em ambiente de desenvolvimento, onde a gente precisa de ter uma base sólida que todos vão utilizar. Então é interessante que, por exemplo, o banco de dados esteja no Compose, que quando alguém for testar, ele vai testar no seu banco de dados, no local, tá? A partir daqueles containers que subiram. E também em ambiente de teste automatizado, onde também é importante a gente ter um ambiente homogêneo e, claro, que não tem interferências externas. Bom, alguns comandos que são importantes aqui para o Compose, a gente pode citar o Docker Compose Up e o Docker Compose Down. O Compose Up vai subir os containers e o Down vai descer os containers. Então a gente tem aqui alguns outros comandos como o Docker Compose PS, que vai listar os containers que estão executando, Restart para reiniciar, Logs para ver os logs dos containers, o Scale para poder escalonar os containers, o Build para rebuildar as imagens, caso tenha sofrido alguma alteração, sem afetar, sem você necessariamente executar os containers de novo, ou seja, só rebuildar as imagens. E tudo isso é possível de fazer. Um outro cara que é muito bacana aqui, que já passa a ser um orquestrador de containers, é exatamente o Docker Swarm. O Docker Swarm ele funciona o seguinte: um grupo de máquinas físicas ou virtuais, VMs, que rodam o Docker, decidem se unir para fazer um cluster. Tá? Então é um cluster de máquinas rodando Docker. Tá? Então, esse grupo de máquinas eles podem ser comandadas por um nó central, ao qual também está executando o Docker. Por padrão, o Docker traz o Swarm para a gente. O Swarm é uma tecnologia. Swarm vem de enxame, que é exatamente aí, né, o conjunto de todos os containers, né, todo mundo funcionando. E o Swarm, então, ele passa a funcionar do seguinte: ele tem um gerenciador, né? E ele tem o que a gente chama de workers, que fazem, então, o enxame. Esses workers trabalham, né, para resolver tarefas, no caso. E, no caso, a gente tem esse manager. E o Docker Swarm ele é totalmente responsável por caso o manager caia, ele suba um novo manager, ou caso algum worker caia e você precise de mais, ele também faça aí a reposição. Ou se tiver ocioso também, ele consegue
fazer esse balanceamento. E o mais interessante, então, é que o Swarm ele vem exatamente para tirar a função do sysadmin de fazer o deploy dos containers. Então, tudo é feito por ele abstrai essa parte e facilita muito aí, tomando algumas decisões, como escolher os locais onde vai alocar os containers, nesse nó que a gente acabou de fazer, nesse cluster de nós que a gente acabou de definir, que pode ser VMs ou máquinas físicas mesmo. E aqui a gente tem alguns princípios do Swarm, porque olha que interessante. O Swarm ele vem com alguns princípios que são legais, e aí são, claro, seriam melhores do que um Compose puro, digamos assim, ou Docker puro, né? Então a gente tem aí o escalonamento, que ele é capaz de aumentar ou diminuir a escala do gerenciador de enxames, aí adaptando automaticamente, né? Adicionando novos workers, por exemplo. Ele faz um gerenciamento sozinho do cluster, ele faz um gerenciamento de vários hosts, organizando toda a rede. Ele tem um design centralizado, ou seja, tem Dockers rodando em todas aquelas máquinas, então, e todos esses Dockers suportam o Swarm. E aí a gente tem uma coisa muito legal que é a reconciliação de estados, ou seja, é meio que a gente não precisa ficar fazendo o rollback da coisa, ou seja, se a gente tem um estado pré-definido e esse estado muda, o Swarm sozinho consegue voltar para aquele estado anterior. Ele também assegura por padrão, fazendo que todos os containers que estejam executando em Swarm, eles se comuniquem via TLS, ou seja, criptografado, o que é muito legal e é muito importante. O outro cara que também é um orquestrador, e esse aqui é mais conhecido, que é realmente geralmente utilizado ao invés do Swarm, é o Kubernetes, né? Então, o Kubernetes ele é open source, tá? Ele tem suas origens aí na Google e ele é utilizado para automatizar a implantação, dimensionamento e gerenciamento de aplicativos em container. Então, ele agrupa os containers que compõem uma determinada aplicação e aí também gerencia as unidades lógicas que facilitam o gerenciamento desses containers. Então, aqui tem alguns princípios do Kubernetes, aí são até frases da própria Kubernetes, né? Então, olha só que interessante. Escalonando containers e não equipes, né? Então, a ideia aqui por trás do Kubernetes é exatamente escalonar a quantidade de aplicações ou reduzir isso sem afetar exatamente a equipe, ou seja, ele é um facilitador. Ele também nunca te decepciona, ou seja, a flexibilidade que o Kubernetes permite você atuar, ou seja, você vai ter 2.000, 3.000 microserviços, serviços rodando, ou vai ter três a mesma qualidade. E aí a gente tem também rodar em qualquer lugar. Ou seja, o Kubernetes ele é capaz de ser executado aí no cluster local ou também espalhado pelo mundo. Se a gente for olhar aí EKS, por exemplo, rodando em vários data centers pelo mundo. Bom, a arquitetura do Kubernetes também é muito interessante. A gente tem um cluster e aqui a gente vê que cada uma dessas pequenas células, né, elas são componentes do Kubernetes. E a gente tem aqui, por exemplo, o Cloud Provider API, que fornece a API de comunicação com o Kubernetes. E a gente vai ter ali, por exemplo, os nós mais abaixo, onde a gente tem cada um desses pequenos nós. Bom, falando um pouco mais aqui, por exemplo, do Kubelet, é um dos componentes do Kubernetes. Então, ele é um agente que é executado em cada nó do cluster e garante, assim, que os containers estejam sendo executados em um pod. O pod é a menor unidade do Kubernetes. E o pod, a ideia do pod é que ele é tão pequeno que se cai um pod, o Kubernetes consegue subir ele muito rapidamente, sem maiores problemas. Então, essa é a ideia por trás do pod. Bom, o etcd ele é um armazenamento de tipo chave valor extremamente responsivo, que é utilizado pelo próprio Kubernetes, tá? A gente tem o kubeproxy também, que é um proxy de rede, que é executado em cada nó do cluster, e ele é implementado na parte aí de um dos serviços do Kubernetes. A gente tem um scheduler, que é para fazer agenda, né? Ou seja, ele é um agendador, né? Ele observa os pods aí que são recém-criados, sem nenhum nó atribuído, então seleciona um nó para executá-los. Hoje a gente tem o Kube Control Manager, que é um binário que executa os processos, né? Então é a parte mais de execução e de lógica. E o Cloud Controller Manager aí, que fornece então os serviços para executar em nuvem, inclusive a parte da API. E a gente tem aqui, por exemplo, ferramentas que facilitam utilizar o Kubernetes, como é o caso do Minikube, que é uma forma então de você criar um cluster local do Kubernetes como um container ou numa VM, ou bare metal mesmo. E o objetivo então é facilitar, né, a utilização do Kubernetes, a adoção em um ambiente mais simplificado de aprendizado. Então, a gente tem como usar o Kubernetes as a service em uma das empresas aí que tem nome no mercado, é exatamente a Rancher. Então, a Rancher aí, ela aborda os desafios do gerenciamento de containers utilizando vários clusters Kubernetes, e aí ela facilita muito nessa parte de cargas de trabalho com containers. E aqui a gente entra numa parte muito legal, que é For Docker and Kubernetes Enthusiasts. A ideia aqui por trás é a gente explorar um pouco das aplicações que são relativas ou estão ligadas a containers ou ao Docker e o Kubernetes em si.
E aí a gente tem aqui o Podman. O Podman, ele é uma aplicação que ele é praticamente um Docker, só que ele roda daemonless, né? Não falar praticamente um Docker, pega mal. Enfim, mas a ideia aqui do Podman é ele poder fazer as mesmas coisas que o Docker faz, contudo, ele faz isso de forma daemonless. Ou seja, você não tem um daemon do Podman executando, ele executa suas aplicações em nível de usuário, ou seja, ele não executa no nível mais baixo, próximo do kernel, o que garante certa segurança para suas configurações de container. E ele é familiar, né, semelhante aí ao Docker, ele tem uma linha de comando praticamente idêntica, inclusive se você fizer um alias de Podman para o Docker, é basicamente a mesma coisa. Ele trabalha com containers OCI, ou seja, são aquelas especificações que a gente viu lá atrás, que permitem exatamente o Podman ser basicamente um Docker daemonless. E ele também é bem seguro porque não está executando exatamente no nível mais baixo ali como um daemon, ele está executando em nível de usuário. Bom, uma das ferramentas mais legais aqui é exatamente o OpenFaz. O OpenFaz, o que ele é? Ele é uma ferramenta de código aberto que permite a gente executar funções como serviço ou function as a service. Ele faz isso aí utilizando de Docker para rodar essas funções encapsuladas em ambientes isolados. Então, é para isso que serve o OpenFaz. E é claro, a gente tem que falar aqui da escalabilidade dele. Ele está bem preparado aí para aumentar a carga de acordo com picos ou diminuir quando ele estiver ocioso. Bom, uma das ferramentas que eu acho mais legais assim é o X11 Docker, porque naturalmente os containers, as ferramentas de container, elas não entregam um servidor de exibição gráfica, tá? Igual é uma VM, por exemplo. Então, geralmente você não executa aplicações gráficas dentro de container. Contudo, a gente acha uma solução aqui muito interessante, que é o X11 Docker. Ele permite você, então, compartilhar basicamente o servidor de exibição X com o host, e aí você passa a poder executar a parte visual do container do lado externo no seu host. Então, a gente vai ver aqui para frente, por exemplo, o XFCE4 rodando num container, usando o NX Agent, que permite que a gente rode o X dentro de uma janela, e o resultado é muito legal. Bom, outra ferramenta aqui que é um facilitador, seria uma interface gráfica para Docker, é exatamente o Portainer. Então, o Portainer é uma ferramenta simples de gerenciamento visual de containers. Ele é bem facilitado, ele permite você verificar se a saúde dos seus containers, permite você criar stacks com Compose, permite você se conectar com o Swarm e com o Kubernetes. Então, ele facilita demais, abstraindo toda essa parte aí de gerenciamento de containers com uma interface gráfica self-hosted, ou seja, hospedado no seu próprio computador em localhost e gratuitamente. É muito legal. Aqui uma imagem que a gente tem aqui do Portainer, que realmente é bem interessante. E a gente tem uma outra ferramenta aqui, que é provida aí já pela AWS, que é o ECS, que é o Elastic Container Service. Então ele permite você rodar executar containers de forma elástica, como diz o próprio nome, em ambiente híbrido, por exemplo, ou num centralizado, no S2, ou na nuvem, né, que vai ser distribuído ao redor do mundo. Permite você fazer processamento em lotes, ou especificar uma determinada hora para executar um determinado job em container e escalar os aplicativos em várias zonas de disponibilidade. A mesma coisa que acontece para o EKS, que é o Elastic Kubernetes Service, e aí também funciona em ambiente híbrido, tem fluxo de trabalho do tipo de ML, que é muito legal, ou seja, para Machine Learning, ou seja, você pode usar instâncias EC2 específicas para rodar esse tipo de cluster. E aí, o mais legal é que entra aqui a parte de poder ter EC2 com GPU integrada, que entra para a próxima parte, que a gente vai falar que é a integração do Docker com a NVIDIA. E aí, a gente permite executar aplicações web, por exemplo, com alto nível de escalabilidade, segurança e confiabilidade. Vai estar o Docker mais NVIDIA, que é algo muito legal que a NVIDIA faz, que é o seguinte, fazer uma abstração do driver de GPU, ou seja, você não precisa de um container para cada placa de vídeo, a NVIDIA já provê isso pra gente através do Docker com NVIDIA, né? Docker NVIDIA, se você estiver usando o Linux, seria sudo apt docker-NVIDIA. Ele já vai baixar, então, o container runtime específico. E, então, fazer essa abstração pra gente do container, executando, então, uma espécie de driver genérico que faz a abstração para qualquer placa de vídeo que suporta CUDA. Você vai poder executar várias cargas de trabalho para GPUs através desse container runtime. E o mais legal é que você pode rodar aplicações de machine learning, de aprendizado profundo, né? Poder aí rodar também aplicações usando OpenGL, por exemplo, para a parte gráfica, o que é muito bacana. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui que vão ser muito legais para a gente visualizar. Bom, já estamos aqui com um Dockerfile. Dockerfile seria a unidade de arquivo menor do Docker, assim, digamos.
você vai ter o Docker Compose, né? E outras configurações, por exemplo. O Docker, ele é, digamos, o fragmento mais simples. Ele basicamente tem todas as definições de um container, tá? Aqui a gente vai determinar uma coisa muito simples. Por exemplo, a gente quer executar o React, né? Que é um framework, né? Na verdade, uma biblioteca. Né? A gente vai querer executar o framework Create React App, né? O CRA. Aí a gente vai fazer de uma forma muito simples. A gente tem uma pasta aqui chamada app que já está com o React lá dentro, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar o ponto .app para dentro do sr/source/app, definir essa pasta como ambiente de trabalho, ou seja, a gente vai dar um CD lá dentro, né? Um CD usr/source/app. Não é bem isso, mas é quase isso. A gente vai rodar o comando npm install, npm run build. Nós vamos expor a porta 5000. Então nós vamos lançar o comando npm run start. O que significa isso? No processo de build, tudo isso aqui vai ser executado. O CMD geralmente é o processo que é executado quando a gente executa o container em si, já no processo de execução dele. Então o que a gente vai fazer? Eu vou dar um cd dentro dessa pasta aqui e vou rodar o comando docker build.-t demo. Eu vou passar "-t". "-t" significa tag. Na verdade, eu estou só tagueando esse container com a palavra demo. E aí a gente vai fazer então o build desse container. Demora um tempinho, mas não tanto assim. Até rápido. Ele foi lá e buscou o Node 14 lá do Docker Hub. E aqui a gente vê também que ele copiou determinada quantidade de arquivos e enviou para o Docker Daemon trabalhar. Esses arquivos aqui, se nós formos olhar, eles são referentes ao tamanho mais aproximado aqui da pasta app. Né? Se a gente for dar uma olhada aqui, dá um DU, eu vejo que tem 244 megabytes aqui. Então, o Docker faz um envio desses dados lá para o daemon poder trabalhar com o container. Então, é bem interessante. Outro ponto interessante aqui é que cada etapa do Docker, ela é salva, tá? Ela é tipo feito um cache delas. E essas etapas não vão ser reproduzidas posteriormente. Se eu tiver que buildar o componente a partir da terceira fase, então só a fase 4, 5, 6 e 7 vão executar novamente. Tá? Que é um ponto muito interessante do Docker. Economiza muito tempo porque é um processo um pouco demorado, porque ele é executado em sequência. Tá? Então, mesmo que eu tivesse um processador super parrudo, ele não ia fazer isso em paralelo. Então, ele corre isso aqui em sequência pela própria necessidade de se correr isso e garantir a consistência do container. Bom, depois de buildado, a gente vai rodar um comando aqui muito fácil, que é o docker run, certo? Menos daemon latest, né? Mas menos p, que é a porta que a gente quer expor. Eu vou expor a 5000 para 3000, que é onde está rodando o React. E aí, a gente vai poder executar aqui o container na porta 5000. E aí a gente vai ter o React rodando aqui sem maiores problemas. Bom, então vamos para o próximo nível. Nós vamos mexer com o Compose. Então aqui para matar os containers aqui eu vou dar um docker. Eu tenho um comando aqui, um alias, que é o docker rem, uso para remover todos os containers, porque facilita um pouco a vida. Bom, a nossa segunda parte aqui, nossa segunda demo, vai ser o Compose. Então o nosso Compose aqui está usando a versão do arquivo 3. Tá? A gente está na 3.9, se eu não me engano. E é o seguinte, a gente tem então a declaração dos serviços que vão ser executados. No caso, a gente vai rodar uma instância do Alpine Linux, porque a imagem é Alpine, não pelo nome, tá, galera? Mas porque a imagem do Alpine. Executa o comando sh.data.run. Esse barra data aqui, na verdade, quando a gente instancia o container, esse run.sh não vai existir lá. Ele só existe porque eu estou compartilhando o meu volume, ou seja, eu estou compartilhando o meu barra data com o meu container. Então vocês vão ver que o run.sh que está aqui do lado de fora vai passar a estar dentro do container, porque eu estou compartilhando digamos, a pasta do meu host com o container. Então a gente tem aqui o nome do container Alpine, restart em caso de falha, ou seja, ele vai reiniciar o container sozinho caso seja detectado uma falha, algum travamento, né? O health check não funcionar, algo assim. E a gente tem aqui, por exemplo, as variáveis de ambiente definidas. No caso, a gente definiu a variável chips e chips como variável mesmo, como valor da variável, né? Um key value. Então a gente tem aqui também a parte de deploy, que é subir esse container. Então a gente vai aqui
fazer, especificar os sources, né, que são os recursos. Olha que interessante. A gente tem aqui os limites de CPU, ou seja, vai usar um core e 128 megabytes de memória. E a reserva, ou seja, quando o container inicial já vai ter sido provido para ele 64 megabytes de memória e uma CPU. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui é feito em tempo de execução. Quem define isso aqui é exatamente o Docker e não o próprio container. O container ele vai enxergar todo o hardware, tá? A gente vai ver isso depois. Bom, a gente também tem aqui a checagem da saúde do container, que é basicamente algo muito simples que eu estou fazendo. É um teste, eu estou rodando um comando e verificando se o container está me respondendo com o nome do kernel que está executando. Se ele estiver respondendo com o nome do kernel e ele fizer isso, ele vai fazer isso a cada 10 segundos, espera 5 segundos e caso dê erro, caso nesses 5 segundos dê erro, ele tenta 5 vezes. Se nessas 5 vezes falhar, ele vai tentar reiniciar o container ou qualquer outra coisa que o orquestrador de containers decidir fazer. E aqui a gente também tem a configuração de rede interna, né? Esse aqui está com o nome de um projeto aqui nosso. Vamos dar aqui para outra rede. Ele vai criar uma nova rede chamada Chips Network. Enfim, ela vai ter uma subnet que é onde está alocado o meu container. Então, vai ser bem legal. A gente vai simplesmente dar um docker compose up. Ele vai reclamar aqui da rede. Esse espaço já está sendo usado, inclusive, pela última demonstração que eu fiz. Ele usou exatamente essa rede. Eu mudei aqui a sub-rede, a rede aqui interna. E olha que legal. A gente vai ver aqui que ele imprimiu a versão do meu kernel do sistema. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui um novo container. E der o name "-r". Vocês vão ver que esse aqui é o meu kernel. Ou seja, ele está executando o kernel da minha máquina. Tá? Não se engane, embora ele esteja rodando Alpine ou esteja rodando Arch Linux, você está usando o kernel da minha máquina. Ou seja, uma abstração do SO. Ele fez a instalação dos recursos que eu pedi aqui, na verdade, esse aqui no run.sh, eu pedi para ele instalar ele faz uma atualização e instalar o NeoFetch, depois executar o NeoFetch, só para parecer bonitinho mesmo. E aí, ele executa aqui o NeoFetch para a gente, ele fala que o Alpine está com 19 pacotes, ele está com uptime de 50 minutos, usando o meu kernel, o meu host, e aí, usando o SO Alpine Linux. Tá? E aí, a gente vai ver que ele está usando a minha CPU e está usando os meus valores de memória também. Porque para o Alpine mesmo, os recursos estão sendo alocados pelo Docker e não por ele. Tá? Ele nem sabe que está rodando no Docker, digamos assim. O Docker está controlando os recursos dele, mas ele não está sabendo. Então, esse aqui é um ponto muito legal. A próxima situação que a gente vai utilizar é exatamente uma situação utilizando o Kubernetes. Também vai ser bem simplificado, bem tranquilinho. Não é meu objetivo aprofundar muito, é mais na tecnologia mesmo. Mas olha só, a gente vai aqui entrar na demonstração 3, usando Kubernetes e Minikube, e também uma ferramenta muito legal, que é o Compose com K. O que é o Compose com K? O Compose com K ele é uma alternativa ao Mob2Kube, bem simples, permite a simples conversão de arquivos do Docker Compose para arquivos do Kubernetes. Tá? Então a gente vai usar ele para converter meu arquivo Docker Compose que está na raiz aqui, no meu dockercompose.yaml. Ele vai rodar então o Minikube e vai buscar a imagem do Minikube lá no Google Storage, lá da Google, né? Que o Google Storage, não é Google Storage, né? Enfim, o Storage do Google APIs. Por aí. Ele vai aplicar então esses arquivos que forem convertidos, né? Vai rodar o serviço WordPress, ou seja, a gente vai chamar o service WordPress, e depois vai executar a dashboard. Então o Minikube faz toda essa facilitação para a gente. A única vez que a gente chama o Kubernetes é exatamente para aplicar esses arquivos que a gente vai gerar agora. Então, vamos lá. A gente vai simplesmente dar um ponto demo.sh. Ele vai fazer todo o processo para a gente. Perceba que ele pegou o nosso Docker Compose e contém um serviço do MySQL e um do WordPress, tá? Que eu peguei como exemplo, que eu achei o mais fácil. A única diferença aqui é esses labels que são intrínsecos do Compose e serve para a gente determinar, por exemplo, que essa porta desses serviços vai estar aberta, tá? Então o Node Port aqui serve para isso. E aqui ele cria 3 arquivos, né? O Service Deployment e a persistência. E aí a gente vê que ele está criando aqui o container. Então ele está alocando 2 CPUs, 16 GB de memória, bastante coisa até. Está preparando o Kubernetes. Olha lá, agora rodou
a dashboard. Ok, é o esperado. E aqui agora vai rodar o WordPress. Ele vai tentar puxar o WordPress já com o banco MySQL. Aqui a gente tem uma visão geral da dashboard do Kubernetes, que ela é bem bonita, inclusive, usando Material e tal. A gente vê que tá o WordPress e o DB rodando aqui. Ver se o WordPress vai rodar de primeiro, beleza. Aí a gente já teria aqui a instalação do WordPress, né? Escolher ali o idioma aqui e por aí vai. Então, já está conectado com o banco de dados, né? Porque se o WordPress não está conectado com o banco de dados, ele avisa pra gente que a gente não está conectado. A gente já começa o processo aqui de instalação do WordPress. Então, isso aqui com basicamente foram 5 comandos. Você já tem aí o Kubernetes rodando na sua máquina. Muito sensacional. Enfim. A gente vai aqui pro último demo, que é o demo que eu acho mais sensacional em nível de tecnologia, assim. Esses aqui, cara, Kubernetes é fantástico, né? Mas a gente vai falar aqui um pouco que é da parte de gráfica do Docker, né? A gente vai rodar uma demo aqui. O que tem nessa demo? Ela tá rodando o X11 Docker, usando o NX Agent, poderia usar XPRA, Zephyr, ele poderia usar o próprio display do host, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai rodar o NX Agent, rodar no modo desktop, ou seja, ele vai indicar pra gente que vai ter só uma janela e aquele janela toda é o conteúdo do desktop. A gente vai rodar então com tamanho HD e vai rodar então a imagem do XFCE, tá? Então, bem tranquilo também, a gente vai rodar o comando aqui e vocês vão ver que rapidamente ele vai instanciar pra gente o Docker com o XFCE. E a gente tem muitas soluções envolvendo o X11 Docker, como a gente poderia compartilhar o Pulse Audio, o Daemon Bus não, Desktop Bus, o de Bus, né? Poderia compartilhar aí com ele o Clipboard, poderia compartilhar com ele várias outras funcionalidades como impressão, né? Impressoras, né? Então, assim, é muito legal. Então, dizer que tá dando um erro até do Pavo Control aqui, se eu não me engano, se eu rodar menos pulse áudio, ele consegue compartilhar. A gente pode até testar agora. Não tenho certeza, tá? Isso aqui eu não testei ainda se vai funcionar certo, porque eu tô usando o Pipewire. Então, eu acho que vai dar problema. Vamos ver. Vai dar problema até porque eu não tô usando pulse áudio. Lembrei-me agora. Bom, e por fim eu vou dar aqui o name menos R, né? E aí vocês vão ver que tá rodando o meu kernel aqui de novo, o Nitrous Fire Plus. Certo? Bom, esse aqui foi um pouco das demonstrações da capacidade do Docker, né? Que é uma ferramenta fenomenal. E eu recomendo para todo mundo que estiver desenvolvendo começar a utilizar o Docker, porque facilita muito mesmo no desenvolvimento. Porque você consegue subir serviços para suas aplicações com muita facilidade. Você faz uma integração com bancos de dados com uma facilidade tremenda. Você precisa subir um banco de dados para fazer um key value simples. Você pode subir um LevelDB rapidinho, Redis rapidamente, ou Redis, né? Rapidinho. Então, é tudo muito facilitado quando você começa a trabalhar com containers, ter uma API Gateway, subir uma aplicação um pouco mais complexa. Tudo é muito facilitado usando containers. Então, desde que eu comecei a usar containers, eu acho que eu não parei de usar. Então, qualquer projeto pequeno assim, eu já começo a utilizar container, porque já sei que facilita muito até para as pessoas depois testarem, né? Porque aí você fala, ao invés de você instalar o Node, executar a aplicação, você simplesmente fala com a pessoa, olha, instala o Docker e dá um Docker Compose Up. Vai subir tudo que você precisa e acabou. Então, assim, é muito legal. Bom, é claro, deve ter ficado faltando um monte de informação aí. Então, completem nos comentários. E também gostaria de saber se você utiliza Docker, se depois desse vídeo você vai começar a utilizar Docker e o que você sentiu falta nesse vídeo, que poderia ser explicado um pouco mais profundamente. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.